30 de setembro de 2026. Se a sua empresa está no Simples Nacional, essa data é sua. Nesse dia, feche uma janela e ela só volta a abrir meses depois. Deixar passar também é uma decisão. Para a maioria, ficar como está é o certo. Mas se a sua empresa for uma das que ganhariam com o outro caminho, essa data vai te custar dinheiro, o ano inteiro. O problema não é escolher errado, é não saber qual dos dois casos é o seu. Eu sou Armando de Rienzo, contador há mais de 20 anos. Nesse curso eu vou te explicar a reforma tributária do jeito que interessa para quem tem empresa pequena. 4 módulos, cerca de 1 hora. Antes de começar, baixe a apostila que vem junto com o curso. Ela acompanha os 4 módulos e tem espaço para você anotar os números da sua empresa enquanto assiste. A última página é uma folha de decisão. É ela que você leva impressa para o seu contador. Vou te explicar o que muda sem usar sigla nenhuma. Hoje, quando você emite uma nota de R$1.000, tem imposto ali dentro. Só que ele está escondido. Seu cliente não vê quanto é. E sendo honesto, muito empresário também não sabe. Está lá dentro do preço tudo misturado. Faz um teste mental. Pensa na última nota que você emitiu. Você sabe dizer de cabeça quantos reais daquilo era imposto? Quase ninguém sabe. E não é culpa sua. O sistema foi construído assim. No sistema novo, esse imposto sai de dentro e vai para fora. Ele aparece na nota com nome, com valor, do lado do seu preço. Você vai ver escrito lá, tanto é o seu serviço, tanto é o seu imposto. Parece só uma mudança de papelada, né? Mudou o layout da nota e daí, não é isso? Deixa eu te mostrar o que vai mudar para você realmente. Quando você vende para outra empresa, essa empresa consegue recuperar uma parte do imposto que veio na sua nota. Ela pega uma parte de volta, é um desconto que ela ganha por ter comprado de você. Agora presta muita atenção, porque isso aqui é o coração do curso inteiro. Quanto ela recupera depende de você, depende do jeito que a sua empresa está registrada. Hoje, do jeito que você está no Simples, você já devolve alguma coisa para o seu cliente. Um pedacinho. A maioria dos empresários não faz ideia disso, mas você já devolve. Está embutido no que você paga dentro do seu DAS. E existe um outro caminho, que devolve muito mais, praticamente tudo. Repara na diferença das duas barras. É basicamente essa decisão que você vai ter que tomar em setembro. Você quer devolver um pedacinho ou você quer devolver o valor cheio? E aqui já adianta uma coisa, que a gente vai destrinchar no módulo 2. Devolver mais não é automaticamente melhor para você, nem para o seu cliente. Segura essa curiosidade. E aí vem a consequência que muda tudo. Se o seu cliente recupera imposto dependendo de quem ele compra, então o jeito que a sua empresa está registrada virou informação comercial. Deixou de ser assunto de contador, virou assunto de venda. Pensa no que isso significa na prática. Hoje, quando você vai fechar um contrato, ninguém te pergunta qual regime você está. Isso é assunto interno, é papo de escritório de contabilidade. A partir de 2027, o comprador do outro lado tem motivo para perguntar, porque isso afeta o custo real dele. É a primeira vez que a forma como você paga imposto entra na conversa comercial. E é exatamente por isso que você está assistindo esse curso. Antes de continuar, deixa eu tirar 5 pedras do seu sapato, porque tem muita informação errada circulando, e eu tenho recebido as mesmas 5 perguntas na minha mesa toda semana. Primeiro, o Simples Nacional não vai acabar. Ele continua existindo. Depois de 2033, a reforma não extinguiu o Simples. Quem te disser o contrário está errado, ou está tentando te vender alguma coisa. Segunda, o seu limite de faturamento também não mudou. Os tetos do Simples continuam sendo os mesmos. Terceira, o MEI continua existindo, mesma lógica, nada muda. Quarta pedra, e essa é importante, se você não fizer nada, você não é jogado para lugar nenhum. Se você deixar a janela de setembro passar em branco, você simplesmente continua no Simples do jeito que você sempre esteve. Não tem punição, não tem multa, não tem migração automática. Ficar parado é uma escolha válida, e como você vai ver no módulo 2, na maioria dos casos é até a escolha certa. Lembra do que eu falei na abertura? Ninguém decide por você. O que custa caro é ser do grupo que ganharia com a mudança e não descobrir isso a tempo. Quinta, isso não é um aumento de imposto que cai na sua conta em janeiro. A reforma foi desenhada para ser neutra na arrecadação total. Não quer dizer que ninguém vai pagar mais. Vai ter empresa que paga mais e empresa que paga menos. Mas não é um aumento generalizado. E para quem está no Simples e fica onde está, a conta praticamente não muda. Guardou? Simples não acaba. Limite não mudou. MEI continua. Ficar parado é permitido e não é aumento automático. Agora que a gente tirou o medo do caminho, vamos falar do que realmente muda e quando. A mudança inteira leva 7 anos. Começou em janeiro,
desse ano e termina em 2033. Deixa eu te dar a linha completa rapidinho e depois eu te digo o que realmente importa. 2026, esse ano, é o ano de teste. Praticamente nada acontece de verdade. 2027 entra o primeiro imposto novo para valer. De 2029 até 2032 é a fase mais longa. O ICMS, que é o imposto do Estado, e o ISS, que é o imposto do município, vão descendo aos poucos, ano a ano. E no lugar deles vai subindo outro imposto novo, na mesma proporção. É uma troca lenta, feita de propósito para ninguém levar um susto. E 2033 acabou. ICMS e ISS deixam de existir, só ficam os dois novos impostos. Agora, dessa linha toda, eu quero que você guarde duas datas, esse ano e o ano que vem. O resto é longe demais para você tomar decisão hoje. Esse ano, 2026, para você no Simples, não muda absolutamente nada, zero. Mesma nota fiscal, mesmo DAS, mesmo valor no boleto. Você não precisa mexer em sistema, não precisa avisar cliente, não precisa fazer nada. E deixa eu já tirar mais uma pedra do sapato, porque eu sei que muita gente viu isso circulando no WhatsApp. Você talvez tenha visto alguma coisa sobre o dia 3 de agosto, nota fiscal que não vai ser emitida, empresa que vai parar de faturar, aquele clima de pânico, isso é verdade, mas é para quem é do lucro presumido e do lucro real, não tem nada a ver com você. Se você está no Simples, pode respirar e ignorar essa mensagem. O que é com você é o ano que vem, e a decisão sobre o ano que vem é agora, em setembro. Janeiro de 2027 é quando o jogo vira de verdade. O PIS e a COFINS, dois impostos que existem há décadas e que estão embutidos em quase tudo que você compra, deixam de existir. No lugar deles entra um imposto chamado CBS. A alíquota dele está hoje estimada em torno de 8,8%. E eu falo estimada, de propósito, porque o Senado ainda não fixou esse valor em definitivo. E o prazo deles é só depois da eleição. Então, se você ouvir alguém falando um número diferente, provavelmente as duas informações estão certas. O número ainda não fechou. Agora, calma com esse percentual, porque ele assusta e não deveria. Se você continuar no Simples do jeito que você está hoje, você não vai pagar esse percentual em cima do seu faturamento. Você continua pagando o seu DAS, a sua guia única, normalmente, com as alíquotas do seu anexo. Se você continuar no Simples do jeito que você está hoje, você não vai pagar esse percentual em cima do seu faturamento. Antes de falar da escolha, você precisa saber uma coisa sobre a sua própria empresa. Do seu anexo. E é uma coisa simples. Esse imposto novo compra de você na sua vida. Se quem escolher o segundo caminho é uma pessoa física, consumidor final, gente comum, então boa parte dessa história de crédito não muda quase nada para você. É o caso de restaurante, padaria, loja de rua, salão de beleza, barbearia, clínica que atende particular, academia, oficina de carro. Gente comum não recupera imposto, não tem onde descontar. Sua preocupação vai ser outra, preço e fornecedor. E a gente trata isso no módulo 3. Agora, se quem compra de você é outra empresa, aí muda. É o caso de quem presta serviço para empresa, indústria pequena, que vende para revenda, distribuidora, atacadista, agência de publicidade, transportadora, consultoria, empresas de TI. Quem compra de você recupera imposto. E aí sim, essa decisão de setembro é sua. Agora, a terceira situação, e essa é a mais comum de todas. Você vende para os dois. Você tem uma parte de receita que vem de empresa e outra parte que vem de pessoa física. Isso é normal, não é exceção. Nesse caso, a pergunta muda um pouquinho. Não é mais quem compra de mim, é quanto por cento do meu faturamento vem de empresa. Se for uma fatia pequena, você está mais perto do primeiro grupo. Se for a maior parte, você está mais perto do segundo. E é por isso que o dever de casa que eu vou te passar no fim é justamente esse número. Então, pausa o vídeo agora e responde. Quem compra de você? Na maior parte das vezes, é empresa ou pessoa física? Se você não souber de cabeça, tudo bem, é normal. No fim do módulo eu vou te dar um dever de casa de 10 minutos que você resolve isso. Mas guarda essa pergunta, porque literalmente tudo nesse curso depende dela. A lei criou dois caminhos para quem está no Simples. Só dois. É bem mais simples do que estão fazendo parecer por aí. Imagina duas portas, na primeira está escrito Simples Tradicional, na segunda, Regime Híbrido. Guarda esses dois nomes porque eu vou usar eles o curso inteiro, e principalmente porque são os nomes que o seu contador vai usar quando você sentar com ele. Se você chegar lá falando Porta 2, ninguém vai saber do que está falando. Falando Regime Híbrido, todo mundo sabe. O regime tradicional fica como está. Você continua pagando tudo dentro do DAS, guia única, do jeito que sempre foi, sua vida operacional não muda em nada. E você continua devolvendo para o seu cliente aquele pedacinho de imposto que eu mostrei lá no começo.
O regime híbrido, você continua no simples para tudo, imposto de renda, contribuição previdenciária, tudo, mas tira os impostos novos de dentro do DAS e passa a pagar eles por fora, separado. Em troca disso, você passa a devolver para o seu cliente o crédito cheio e passa a aproveitar o imposto que vem nas suas próprias compras. Repara que o híbrido não te tira do simples. Isso é importante, porque muita gente está entendendo errado. Você não vira lucro presumido, você continua no simples, só que com 2 impostos pagos por fora. O tradicional é mais simples de tocar, o híbrido devolve mais crédito. A janela para escolher é de 1º a 30 de setembro, pelo portal do Simples Nacional. É esse mês que vem. E se você optar e se arrepender, dá para cancelar até o último dia de novembro. E aqui tem uma jogada que eu quero que você guarde, porque ela pode te salvar. Pode acontecer de setembro chegar e você ainda não ter conseguido levantar os seus números. Não deu tempo, não conseguiu falar com o contador, a vida aconteceu. Se for esse seu caso, se você não decidiu porque não deu tempo de analisar, faça a opção mesmo assim. Por quê? Porque optando, você ganha outubro e novembro para decidir com calma. 2 meses a mais. Se você concluir que é melhor ficar, cancela até o último dia de novembro. E não aconteceu nada. Só que tem uma condição, e ela não é negociável. Coloca o lembrete no seu celular agora, para o dia 15 de novembro. Porque se novembro passar e você não cancelar, você entra no híbrido em janeiro, tendo decidido ou não. Repara que isso é diferente de estar na dúvida. Se você fez a conta e ela deu ambígua, aí a resposta é outra. E eu te dou isso no módulo 4. Aqui eu estou falando de quem não conseguiu nem fazer a conta ainda. Se você não fizer nada, como eu já falei lá atrás, você fica no simples tradicional automaticamente, sem punição. E agora, o ponto que mais tranquiliza, e que quase ninguém está falando por aí. Essa escolha vale só de janeiro a junho de 2027. 6 meses, só isso. Não é casamento, é namoro. Se você escolher o regime híbrido e não gostar, no meio do ano você reavalia. Ou seja, é uma decisão importante, mas é uma decisão barata de errar. Isso deveria te deixar mais calmo, não mais nervoso. Ninguém está pedindo para apostar a empresa numa escolha definitiva. E é por isso que eu fico incomodado quando eu vejo o mercado tratando isso como emergência. Não é emergência, é uma decisão de 6 meses reversível que merece uma conta bem feita e não um chute apressado. Antes de você ir para o módulo 2, um dever de casa de 10 minutos. É o único que eu vou te pedir no curso inteiro. Pega o seu faturamento dos últimos 12 meses e separa em 2 colunas. Primeira, quanto veio de empresa, de CNPJ. Na segunda, quanto veio de pessoa física. Se o seu sistema emite relatório por tipo de cliente, é 2 cliques. Se não emite, dá para fazer no olho, separando as notas. Não precisa ser exato, pode ser uma estimativa. 10% para cima, para baixo, não vai mudar a sua decisão. Na apostila tem um quadro para você anotar esses 2 números. Anota lá, porque você vai usar eles no curso inteiro. E além da apostila, tem também uma planilha para download. Joga os mesmos números nela. Leva 1 minuto. No módulo 2 eu vou usar essa planilha para te mostrar o resultado do seu caso. E no módulo 2, eu vou te mostrar uma coisa que provavelmente vai te contrariar o que você já ouviu. Se você perguntar por aí hoje, quase todo mundo vai te dizer. Se você vende para a empresa, tem que ir para o regime híbrido. Eu peguei a calculadora e fiz essa conta. E a conta diz outra coisa. Te vejo no módulo 2.